Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 3. E eu sempre aconselho para que esses vídeos sejam mais instrutivos e mais úteis para você, que você acompanhe sempre com papel, caneta e, se possível, sua calculadora. Se você já preparou tudo isso, vamos para o vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre equações paramétricas. E o que são equações paramétricas? São equações em que eu expresso x e y em função de uma terceira variável que eu chamo de parâmetro. Então, x e y são funções de uma única variável, são funções de uma terceira variável que eu chamo de parâmetro. Ok, mas para que serve uma equação paramétrica? Por que eu preciso introduzir uma terceira variável, um parâmetro numa equação paramétrica? Então a gente já sabe o que é uma equação paramétrica, que é uma equação definida por x e y, que são funções de uma terceira variável que eu chamo de parâmetro. Agora, o que eu pergunto é, para que serve esse parâmetro? Por que eu preciso dele? Por que eu preciso parametrizar uma curva qualquer? Se a gente for analisar essa curva aqui, e se perguntar por que eu não posso, ou por que é inadequado, por que eu não consigo, por que talvez fique impraticável representar essa curva aqui por uma função. Vamos atentar a um pequeno detalhe aqui. Se eu fizer uma reta aqui, paralelo ao eixo y, o que vai acontecer? Eu observo que eu vou interceptar essa curva em 3 pontos. Se eu fizer em um outro ponto aqui, como esse, eu vou interceptar essa curva em 2 pontos. Então, o que existe basicamente de problema com isso quando eu tento conceituar essa curva aqui enquanto uma função? É que ela não pode ser representada por uma função. Por quê? Porque aqui ela toca, essa curva, ela vai cortar, essa reta vai cortar a curva em mais de um ponto. E uma função, ela só admite o quê? Um único valor de y para cada valor de x. Então, eu não posso ter mais de um valor de y para um valor de x. Então, isso eu não posso ter em uma função. E se eu parametrizar essa curva aqui e chamar x de uma função de t e y de uma função no caso de t também, eu já consigo representar essa curva. Então, basicamente para isso serve uma equação paramétrica. É uma forma de representar uma curva sem que eu viole esse conceito de função. Então, para parametrizar isso aqui, para cada ponto de x, y aqui, eu vou ter uma função de t e uma outra função também de t. Então, assim, eu parametrizo uma curva, consigo representar ela introduzindo uma terceira variável aí. Então, agora que a gente já sabe o que é uma função paramétrica, para que exatamente ela serve, a gente vai representar, em um exemplo aqui, uma curva que é dada pelas seguintes equações paramétricas, de x, que é igual a t ao quadrado menos 2t, y, que é igual a t mais 1. Então, vamos representar aqui. Primeiro, o que eu preciso? Vamos atribuir alguns valores para t aqui e calcular x e y. Se você observar aqui na minha tabelinha aqui, então eu vou ter que escolher uma faixa de valores para t, que eu consigo representar bem essa curva. Eu vou começar de alguns valores aqui pequenos, até atingir uma quantidade razoável de valores aqui. Vamos calcular aqui quando t é igual a menos 2.
Quando t é igual a menos 2, se eu substituir aqui, vamos fazer aqui passo a passo, né? Os primeiros pontos. Então, quando t no caso é igual a menos 2, então, esse valor aqui de x vai ser igual a 8. O valor de y vai ser igual a menos, no caso, menos 1. Então, eu substituo aqui. No caso, x é 8. Y menos 1. E quando t é igual a menos 1, x, no caso, vai ser igual a menos 1. Perdão, x vai ser igual a 3. Ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, vai dar 2, mais 1, 3. E y igual a... y vai ser igual a 0. Então, 3, 0. E assim sucessivamente, né? Se a gente atribuir o valor de 0 aqui, x vai ser 0. E y vai ser 1. Se a gente atribuir 1 aqui, 1 ao quadrado menos 2 vai ser menos, no caso, menos 1. E aqui 2. Quando t é igual a 2, aqui eu vou ter 0. E aqui em y, no caso, 3. Quando t é igual a 3, x vai ser 3, y 4. E vamos colocar mais um valor aqui. Então, esses são os meus valores aqui. Você perceba que cada valor que eu atribuo para t aqui, eu calculo um valor para x e um valor para y. Então, vamos marcar esses pontos aqui e fazer a nossa curva no eixo cartesiano. Vou marcar o ponto x e y, no caso. Então, aqui eu tenho, no caso, 8 e menos 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 seria mais ou menos aqui. Menos 1. Então, meu ponto aqui. 8 e menos 1. 3 e 0. 3 em x. 0 em y. Aqui. Tenho mais um ponto 0 em x e 1 em y. Seria aqui. Menos 1 em x. E, no caso, menos 1 em x, 2 em y. Tenho mais um ponto, que é 0 em x e 3 em y. Aqui. 3. E 3 em x. 2, 3 em x. E 4 em y. Aqui no caso. O meu último ponto seria 8 em x, aqui novamente, e 5 em y. Vamos traçar a nossa curva aqui de uma outra cor aqui para ficar bem visível, né? Então, essa aqui é a minha curva C, né? Dada por essa equação paramétrica. Não sei se deu para perceber, desculpa, talvez tenha ficado um pouco torto aqui, mas dá para ver claramente que isso aqui é uma parábola.
A questão interessante aqui é que ela está, de certa forma, vamos dizer assim, que invertida. Por quê? Porque eu parametrizei ela, por isso que eu pude representar ela aqui. Você prestar bem atenção, no conceito de função eu também vou ter problemas aqui. Por quê? Porque eu tenho mais de um ponto aqui para a única função y. Quando eu parametrizo, eu já elimino esse problema, porque eu tenho que é y e aqui é x, né? Porque agora eu tenho uma função de t para x e uma função de t para y. Então essa é a representação de uma curva parametrizada. Então essa é a representação de uma curva parametrizada, e o que está faltando aqui é indicar, no caso, o sentido da reta C, da curva C, perdão. Então o sentido, ele é sempre no crescimento dessa função, no sentido do crescimento. Então o sentido do crescimento é no sentido em que os valores estão aumentando em y. Então nesse sentido os valores estão aumentando. Ok, então a gente já viu que é uma equação paramétrica, a gente já viu como a gente usa para representar curvas, e a gente já fez uma curva com ela, só não viu ainda como que a gente desparametriza essa equação, né? Então eu tenho aqui as variáveis em função de t, e se eu quero desparametrizar isso, eu tenho que isolar t. Então, t é igual a 1 menos y. Então, eu vou substituir esse valor em x. Então, onde tiver t, eu vou substituir por isso aqui. Ok. Então, aqui vai ficar 1 menos 2y mais y ao quadrado. E aqui, menos 2 mais 2y. Então, x é igual a... Então, eu vou cortar aqui, né? Não, perdão. Aqui fica positivo. Não vou cortar, não. Desculpa. Então, 1. Vou somar os 4y mais y ao quadrado menos 2. Então, x é igual a y quadrado mais 4y menos 2 mais 1 menos 1. Então, essa é a equação da curva em coordenadas cartesianas. Se você observar bem, você vai ver aqui que x, no caso, é uma função de y, e y descreve uma parábola. Está invertido, óbvio, mas se a gente inverter esse gráfico aqui, a gente vai ver que isso aqui é uma parábola. Ok? Então, a gente já viu como é que a gente representa isso. O que a gente não viu até o momento é como a gente parametriza uma função. Isso a gente vai ver agora. Então, no exemplo 2 agora, a gente vai ver como se parametriza uma cicloide. O que é uma cicloide? A cicloide é uma curva descrita por um ponto em um círculo que gira num eixo X qualquer, sem deslizamento. Para entender um pouco melhor, vamos ver essa figura feita no GeoGebra, ok? Essa é a curva cicloide, como você pode ver em vermelho. A curva cicloide ela é descrita por um ponto em um círculo que se movimenta sem deslizamento sobre o eixo X.
Então, para parametrizar essa figura, a gente vai primeiro descrever essa figura aqui em função de um parâmetro. Meu parâmetro aqui é R, perdão, meu parâmetro é θ. Meu parâmetro é θ porque θ é o ângulo que esse ponto aqui vai oscilando nessa figura. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, no meu ponto P, onde está o meu ponto x, y, eu vou escrever seno de θ é igual, no caso, ao segmento PA, aqui, sobre R. Então, esse é o seno de θ. No caso, segmento PA é igual a R vezes seno de θ, que isso vai ser útil para a gente. E vamos pegar a relação cosseno, a gente vai entender o porquê dessas relações, já que a gente quer deixar tudo em função de θ, né? Então, cosseno de θ é igual a CA. Então, meu cosseno de θ aqui é igual, no caso, a CA, que é o ponto central, até o segmento A, sobre o raio. Então, meu segmento CA é igual a R vezes cosseno de θ. Então, a gente já tem essas relações, e o que eu quero mudar aqui do meu sistema cartesiano aqui para um parâmetro, eu vou ter que mudar x e y. Então, quem é x? X, no caso, é o meu segmento aqui CB, no caso. Perdão, segmento... Então, quem é x? X é o meu segmento, no caso, aqui na origem, vamos chamar de origem de O, né? OB menos DB. DB que é esse segmento aqui, que corresponde a esse tamanho do triângulo aqui. Deixa eu desenhar um triângulo em alguma parte aqui para a gente entender melhor. Então, esse aqui é o meu triângulo. Θ, que CA, P e R. Lembrando que eu tenho esses segmentos aqui, né? CA. E como é que eu vou substituir isso aqui? O x é igual, no caso, a BP. Posso ver aqui facilmente aqui que dB é igual, dB aqui, é igual a PA. E PA eu já calculei o valor aqui. Então, OB. OB, no caso, é a extensão aqui da origem até esse ponto. Então, como é que eu vou substituir esse valor? Simples. Esse ponto P aqui, ele já esteve na origem. Então, se eu imaginar esse círculo girando até a origem aqui, eu vou ver que o tamanho, no caso de... aqui na origem, né? De OB, equivale ao tamanho desse arco aqui. Desse arco, no caso, PB. Esse arco aqui. Tá, e como é que eu vou calcular esse arco BP ou PB? Aqui. Simples. Vou fazer uma regra de 3 aqui, que eu acho que vai ser bem simples de entender. Então, eu tenho que, no caso, o tamanho desse arco aqui, 2π
ajustar para o comprimento total do círculo, assim como θ, que é esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, que está descrevendo o comprimento do arco. O comprimento do arco, que é BP. Então, de forma simples aqui, eu estabeleci essa regra aqui de 3 aqui, e vou calcular o tamanho desse arco. π vezes R dividido por 2π, que eu concluo que o comprimento do arco é θ vezes R. Ok. Então, eu já encontro aqui x. X é igual a BP, que é θ vezes R, menos PA, que eu já calculei aqui. R vezes seno de θ. Então, x é igual a, vamos colocar R em evidência aqui, θ ok, então a gente já parametrizou a variável x. Vou apagar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa para y. Então, y é igual ao meu segmento, no caso, CB, menos CA. Então, que vai ficar mais fácil, porque eu tenho que CB é o tamanho do raio desse círculo, menos CA, que eu já calculei, R vezes cosseno de θ. Então, aqui eu já parametrizei as duas variáveis x e y. Se você quiser fazer essa curva, você pode utilizar essas duas, no caso, equações aqui, e jogar no GeoGebra, que dá para fazer essa curva, como você viu. Então, ok. Então, nós já vimos bastante sobre a utilidade das equações paramétricas, e a gente aprendeu a traçar essas equações, a representar essas equações, e agora a gente vai aprender a aplicar um conceito muito importante, que é o cálculo com curvas parametrizadas. Quando eu falo cálculo, eu estou me referindo ao cálculo diferencial e também integral. Então, vamos começar com o cálculo de tangente. Então, como eu calculo uma tangente em uma equação parametrizada? Lembrando que x é uma função de t e y também é uma outra função de t. Então, se eu vou derivar y em relação a t, eu tenho que lembrar que eu tenho que derivar y em relação a x. Deixa eu apagar aqui. E derivar x em relação a t, já que x também é uma função de t. A gente aprendeu que isso aqui tem um nome. A regra da cadeia, né? Ok. Só que isso aqui ainda não é tão útil para mim, porque apesar da equação estar parametrizada, eu ainda preciso calcular a tangente de y em relação a x, ou seja, a derivada de y em relação a x. Essa é a tangente que eu preciso calcular. A gente viu nos exemplos anteriores que, apesar da equação estar parametrizada, eu ainda traço a minha curva no eixo cartesiano de y em relação a x. Então, o que eu vou fazer? A primeira condição que eu tenho que impor é essa. Dx, a derivada de dx em relação a t,
tem que ser diferente de zero, para que a gente possa isolar dy. Vamos ver por que exatamente tem que ser diferente de zero. Então, eu quero calcular dy dx. dy em relação a x. A derivada de y em relação a x, óbvio. Então, eu vou passar dx dt dividindo. Então, essa equação aqui, ela me permite calcular a derivada de y em relação a x sem que eu tenha que eliminar o parâmetro. Isso para mim é muito importante. Vamos aplicar essa equação aqui num exemplo. No exemplo 2, uma curva C definida pelas equações paramétricas x igual a t ao quadrado e y igual a t ao cubo menos 3 vezes t. Então, na letra A a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular duas tangentes no ponto 3 em x e 0 em y. E aqui ele pede encontre suas equações, ou seja, mostre que C tem duas tangentes no ponto 3 em x e 0 em y e encontre suas equações. Na letra B, encontre os pontos em C onde a tangente é horizontal ou vertical. C, determine onde a curva sobe e desce, onde sua concavidade é para cima ou para baixo. E na letra D, esboce a curva. Então a gente vai começar, óbvio, pela letra A, né? Mostrando que C tem duas tangentes no ponto 3 em x e 0 em y. Então, ok. O problema de já diz mostra que C tem duas tangentes no ponto 3 e 0 e encontre suas equações. Tá, então eu vou precisar encontrar essas duas equações desse tipo, em que eu vou precisar calcular o coeficiente angular dessa reta e o coeficiente linear. Para calcular o coeficiente angular, eu vou calcular o quê? A derivada, a inclinação dessa reta. E para calcular o coeficiente linear, eu vou substituir o ponto, que é 3 e 0. Então, vamos falar sobre esse ponto, então. O ponto é 3 em x e 0 em y. Se eu usar a equação em y, que é t ao quadrado menos 3t, eu vou perceber que quando y é igual a 0, eu vou encontrar dois valores aqui. Esses valores vão ser, no caso, substituindo aqui, então, perdão, aqui é o cubo, né? Sim, é o cubo. Desculpe. Então, aqui vai ficar o quadrado. Então, t ao quadrado igual a 3. Eu sei que meu valor de t igual a mais ou menos raiz de 3. Então, t admite dois valores, mais e menos raiz de 3. T pode ser mais raiz de 3, ou t pode ser, vou chamar de t' e t duas linhas, menos raiz de 3. Então, t admite esses dois valores. Isso para y igual a 0 aqui. Ou t também pode ser, no caso, igual a 0. Então tá. Não sei se deu para perceber aqui o porquê que t pode ser 0.
essas duas possibilidades, óbvio. Vocês viram que eu calculei t mais raiz de 3 e menos raiz de 3, ou seja, admite dois valores. E aqui nesse caso, em que t é igual a zero, também é uma solução. Então, t pode conter esses três valores para y igual a zero. Observe que não tem problema nenhum de t admitir esses dois valores, o que não poderia ser o contrário. Y não podia ter mais de um valor para um único valor para diferentes valores de t. Então, espero que tenha ficado claro isso. Qual desses valores eu vou usar? Se t é igual a zero, a minha equação, no caso, vai admitir um único valor. Agora, se t é igual a mais ou menos raiz de 3, já tenho dois valores. Então, aqui, é óbvio que eu vou ter que trabalhar com esse ponto aqui. Por quê? Porque nesse ponto aqui, eu já não tenho o quê? Eu não tenho duas tangentes, já que t é igual a zero. Então, nesse ponto, eu tenho duas tangentes. O que a gente vai fazer agora? Vai calcular a derivada. Então, dy dt sobre dx dt. Então, derivando esses dois valores, aqui vai ser 3t ao quadrado menos 3. E a derivada de x em relação a t vai ser 2t quadrado. Então, essa aqui é a minha derivada, a minha inclinação da reta. Então, é igual a gente colocar aqui em evidência, a coisa que eu fiz aqui foi colocar esse valor aqui em evidência e fatorar aqui. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou substituir esses dois valores de t. Então, substituindo lá na minha derivada, quando t é igual, no caso, a raiz de 3, então aqui, então, multiplicando aqui, eu vou ter 3 aqui, aqui, raiz de 3. Então, esse meu valor vai ser igual a aqui 2. Eu vou multiplicar em cima e embaixo para não deixar esse radical aqui, por raiz de 3, dividido por raiz de 3. Então, aqui vai ter 3, né? Aqui 2. Então, a minha inclinação da reta vai ser raiz de 3. Isso para quando o meu t for raiz de 3. E para quando o meu t for... Então, quando t é menos raiz de 3, a equação vai ficar assim. dy dx é igual a 3 meios. Aqui vai ficar negativo. E como aqui embaixo também vai ficar negativo, esse termo vai ficar positivo, já que é menos raiz de 3. 3 meios. Multiplicando aqui raiz de 3 por raiz de 3, vai ficar menos 3. X. Menos 3 mais 1, menos 2. E novamente, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3.
Então aqui eu vou cortar com 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. E menos 2 dividido por 2 vai ser menos 1. Então, menos raiz de 3. Então, eu já encontrei os dois coeficientes angulares das duas retas tangentes no ponto. Então, agora, vamos calcular as retas. Então, aqui, vamos chamar de, assim, vamos fazer assim, quando t é igual a 3, t é igual a raiz de 3, perdão, a inclinação da reta, ou seja, o meu A, que eu calculei, que é a derivada, é igual a raiz de 3. Então, nesse caso, e lembrando que o meu ponto é 3 e 0. Então, substituindo aqui, raiz de 3 vezes x mais b, no ponto 3 em x e 0 em y. Então, aqui é 0 e aqui é... Então, o valor de b é igual a menos 3 raiz de 3. Então, a minha reta, no primeiro caso, em que t é igual a raiz de 3 e a inclinação dessa reta é igual a raiz de 3 também, vai ficar assim. E b menos 3 raiz de 3. Logo, uma das minhas retas vai ser igual a raiz de 3 vezes x menos 3. Essa é uma das retas. No meu segundo caso, quando t é igual a menos raiz de 3 e meu A é igual a menos raiz de 3 também, y vai ser igual a menos raiz de 3 mais b no ponto 3 em x e 0 em y. Então, substituindo, 3 e 0 em y. Então, b vai ser igual a 3 raiz de 3. Então, a minha outra reta vai ser igual a... O meu A é menos raiz de 3 vezes x, mais b, que é 3 raiz de 3. Então, assim, essa vai ser a minha segunda reta. Então, a gente provou que tem duas retas tangentes, já que tem duas inclinações, uma é positiva, outra é negativa, e essas são as duas equações das retas tangentes no ponto 3 e 0. Então, se a gente for observar no nosso gráfico aqui, o ponto, no caso, é 3 e 0, eu sei que vão ter duas retas aqui, uma tem um coeficiente angular positivo e o outro tem um coeficiente angular, a outra, negativo. Então, essas são as duas retas. E se eu for prestar atenção, lá na minha equação em x, x é igual a... Deixa eu ver. X, no caso, é igual a t ao quadrado, né? Então, no ponto em que t é 0, x também é 0. Então, existe um ponto em que x é 0 e também a gente viu que y também é 0. Então, eu sei que tem um ponto aqui, que passa pela origem. Então, eu já conheço os dois pontos aqui, sei que tem duas retas aqui também, tangentes. E a gente já tem uma quantidade considerável de informações sobre essa curva, né? Oh, caralho. Então, na letra B, encontre os pontos em C, onde a tangente é horizontal e onde é vertical. Para a gente encontrar onde ela é
horizontal primeiro, a gente precisa saber que a derivada de y em relação a x tem que ser igual a zero. E que para essa derivada aqui ser igual a zero, eu tenho que ter a derivada de y em relação a dt também igual a zero. Lembrando que eu tenho que ter dx dt diferente de zero. Então vamos calcular isso aqui. Então minha derivada de y em relação a dt é igual a 3t ao quadrado menos 3, que eu sei que é igual a zero. Então 3t ao quadrado igual a 3. Então t ao quadrado igual a 1. Resulta que eu tenho t igual a mais ou menos 1. Então aqui eu tenho dois resultados para essa minha equação aqui. E t igual a mais ou menos 1 implica que eu vou ter dois pontos. Então, quando t é igual a 1, meu ponto em x e y, x vai ser igual a, no caso, igual a 1, né? X vai ser igual a 1 ao quadrado, 1. 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, menos 2. E quando t é igual a menos 1, menos 1 ao quadrado é igual a 1, menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 1, 3 vezes menos 1 é igual a 3, né? Menos 1 no caso, vai ser igual a 2. Então esses são os meus dois pontos. Quando, no caso, a tangente é horizontal. E quando ela é horizontal, vamos pegar vamos marcar esses pontos. Quando t é igual a menos 1, né? Eu tenho 1 em x. E 2 em y. Quando t é igual a 1, eu tenho 1 em x e menos 2 em y. Então aqui, vou passar as minhas tangentes horizontais, no caso, ao eixo x. E quando ela vai ser vertical? Nesse caso aqui, eu tenho a tangente horizontal. Quando ela for vertical, ela tem que obedecer a seguinte condição. A derivada de x em relação a dt tem que ser igual a zero. Para que eu não incorra em nenhum absurdo, dy dt tem que ser diferente de zero. Então, derivada de x em relação a t é igual a 2t. Quando essa derivada for igual a zero, t vai ser igual a zero. Então eu vou ter uma única reta. Por quê? Porque se eu substituir aqui, eu tenho um ponto, né? Eu tenho um valor para t, na verdade, eu vou ter um único ponto. Y é igual a o ponto x e y. X é igual a zero e y também vai ser igual a zero. Então essa reta ela vai estar passando aqui, no ponto 0 em x e 0 em y, que vai coincidir aqui com o eixo y, né? Então agora na letra C. Então na letra C ele pede para a gente determinar onde a curva desce, onde a concavidade é para onde a curva sobe e onde a curva desce, e onde a concavidade é para cima ou para baixo. Para estudar o comportamento dessa curva, a gente tem que calcular a segunda derivada dessa função, dessa curva no caso. Então, para calcular a segunda derivada, é muito importante que a gente lembre de um detalhe, um detalhe insignificante, hipótese nenhuma, né? Na verdade, é muito relevante. Esse detalhe é o seguinte.
é que isso aqui é diferente disso. Ou seja, quando eu parametrizo uma função, eu não calculo a segunda derivada como está aqui. Ou seja, essa forma está incorreta. Como seria a forma correta? Então, a minha segunda derivada de y em relação a x normalmente, quando a gente não parametriza, a gente calcula assim. Quando eu parametrizo essas funções, eu tenho que lembrar que eu tenho isso aqui. Ok? Só calculando a segunda derivada eu já tenho alguma informação. Eu tenho que lembrar, na verdade, de um tópico muito importante lá do nosso curso de cálculo 2, que é o teste da concavidade. O que o teste da concavidade diz pra gente? Então vamos relembrar o teste da concavidade. Ele me diz o seguinte: se a minha segunda derivada de x for maior que zero, para, no caso, todo x em um intervalo, todo x, né? Em um intervalo i qualquer. Então, essa minha concavidade vai ser para cima. A concavidade será para cima. Nesse intervalo. Do contrário, se a minha segunda derivada de x for menor que zero, para todo x nesse intervalo, então a minha concavidade será para baixo. Ok. Então o que a gente precisa agora é calcular a segunda derivada, né? Então a minha segunda derivada dessa função é igual a isso aqui. Então, lembrando que eu já calculei isso aqui no exemplo anterior, derivei y em relação a t, eu só preciso derivar novamente isso em relação a x. Então, o que eu vou obter aqui? Perdão. Um pequeno erro aqui. Derivar em relação a t, né? Já que a gente parametrizou isso aqui, eu não teria, no caso, x aqui. Então, eu tenho x, na verdade, dentro dessa função aqui, né? Então, retomando aqui. Então, a minha derivada em relação a x, no caso, então, a minha derivada em relação a x, que eu já calculei, eu vou derivar novamente em relação a t, e eu vou obter essa expressão aqui. E a minha derivada em relação de x em relação a t, eu já calculei no exemplo passado, é igual a isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui?
t vai passar multiplicando, né? Aqui vai ficar t quadrado mais 1 dividido por t quadrado vezes 1 sobre 2t. Então eu vou ter 3 vezes 4 t ao quadrado mais 1 vezes t ao cubo. Então essa aqui é a minha expressão. Agora eu preciso analisar, no caso, ela para duas condições. Vamos apagar aqui, para ter mais espaço. Então vamos reescrever novamente essa minha expressão. A minha segunda derivada de y em relação a x é igual a 3/4 por t ao cubo. Então o que acontece no caso quando t for maior que zero? Quando t for maior que zero, para todo valor de t maior que zero, isso aqui vai dar positivo. E quando isso aqui der positivo, a minha concavidade é para cima. Quando t é maior que zero, é para cima. Do contrário, quando t for menor que zero, esse meu valor vai dar negativo, e quando esse meu valor der negativo, a minha concavidade é para baixo. Ok, então isso responde a minha letra C, no caso. Na letra D, o problema pede que a gente trace essa curva. Então o que vai acontecer aqui? Ele está pedindo para mim traçar essa curva. Então eu já marquei alguns pontos aqui, tenho muitas informações sobre essa curva. Sei que ela vai passar aqui. Vai ter uma tangente aqui no ponto 3. Vai passar aqui nesse ponto. Vai ter mais uma tangente aqui, tem que ser tangente, né? Então, ok. Isso confirma muita coisa que a gente já viu aqui, né? Que a gente encontrou calculando, agora a gente observa o gráfico e comprova que tudo que a gente calculou está certo. Quando t, no caso, é maior que zero, a minha concavidade é para cima. Quando t está crescendo, né? A minha concavidade é para cima. Quando t diminui, a minha concavidade é para baixo. E como qualquer curva parametrizada, eu tenho que indicar, vamos dizer, o sentido dessa curva. O sentido de orientação. O sentido de orientação de uma curva parametrizada é no sentido em que esses valores crescem. Ou seja, a minha função de y está crescendo, né? Se ela for associada a uma função, né? Claro. Então aqui, os valores crescem nesse sentido. Óbvio que aqui vai diminuir novamente, mas ele volta a crescer aqui. Então esse é o meu sentido de orientação da curva C. Então a gente aplicou cálculo diferencial até o momento a equações paramétricas e aqui representando uma curva. Na próxima aula a gente vai falar também sobre cálculo diferencial, mas agora sobre cálculo integral aplicado a equações paramétricas. A gente vai falar sobre cálculo de áreas e afins. Então a gente fica por aqui. Obrigado.